Bom dia, Manhã Viva, essa semana, iniciando a semana com a graça de Deus, o auxílio da Virgem Maria e hoje sobre a proteção de São Geraldo Magela. Hoje é dia de São Geraldo Magela e ele é conhecido como o Santo das Grávidas. Então hoje a gente quer dedicar esse programa a todas as mães que estão grávidas, mas aquelas também que querem engravidar, que já têm a gestação no coração. Então hoje nós estamos dedicando a você. E esse programa, para me ajudar a brilhantar esse programa, nós temos aqui o Cleiton da Paixão, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, bom dia. Gente, olha que interessante, hoje nós vamos aprender uma receita que é bem especial. É uma coxinha sem massa. Eu estou bem interessada em saber. A Adelaide Magalhães, que é nossa amiga, que está sempre aqui conosco, vai nos ensinar a fazer essa coxinha. Interessante, né? Ó, pega seu caderninho, sua caneta, coloca aí do lado, porque essa é imperdível. Imagina uma coxinha sem massa. Eu quero ver, hein, Adelaide? Com certeza. Daqui a pouco a gente vai chegar aí. Ó, e nós vamos experimentar, né, Cleide? E o programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o perdão. Você consegue perdoar? Você sabe que se você não perdoa, se você vive o ressentimento, você pode trazer mal à sua saúde? Pode ser prejudicial a você? Pois bem, gente, mas nós vamos acompanhar um VT, uma matéria bem interessante. E aí a gente vai voltar para falar sobre o perdão. Roda aí. Jesus nos deixou a receita para as doenças da alma, mas nós nem nos damos conta disso. Rezamos todos os dias. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas será que estamos praticando o que dizemos na oração? O perdão é uma palavra tão conhecida, mas difícil de ser vivida na prática. Será que você sabe perdoar? Será que você consegue perdoar? Eu consigo perdoar. Por quê? Porque... mas por causa da empatia mesmo. Você se coloca no lugar da pessoa e você reconhece que talvez, que às vezes você também erra. Você acaba perdoando o erro da outra pessoa. Porque ela não erra sozinha, assim, todo mundo erra. Tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Olha, que pergunta. Acho que a gente tem que se pôr no lugar do outro e aceitar o perdão que vem do coração. Você sabe perdoar? Sei perdoar. Por quê? Porque perdoar, todo mundo erra. E perdoar é um princípio cristão, eu acredito muito nisso. Depende muito. Por quê? É porque é um processo bem demorado, precisa pensar, tem que refletir, até se realmente perdoar de coração. O perdão exige todo um trabalho na sua mente, porque não basta você perdoar, mas depois você guardar aquele rancor. Você sabe perdoar? Sei. Por quê? Porque acho que todo mundo merece uma segunda oportunidade. Ué, sei. Por quê? Porque eu acho que guardar rancor não é bom, faz mal pra alma, pra pessoa. Você sabe perdoar? É lógico que eu sei perdoar. O que eu mais sei da vida é perdoar, viu? A mim mesmo, principalmente. Por quê? Porque se eu não perdoar, minha filha, nada acontece, né? O amor flui à medida que a gente perdoa. Várias pesquisas indicam que o perdão proporciona uma série de benefícios à saúde. Os médicos hoje são uníssonos em dizer que quem perdoa adoece menos e se adoece se cura com mais facilidade. Que bom, né? E por que é isso? Porque o perdão é uma cura da memória. Então, no eixo emocional, no eixo físico, porque as emoções acontecem no corpo, e a emoção da mágoa são as glândulas suprarrenais que segregam aquele hormônio do estresse, o hormônio que te prepara para a luta e para a fuga. Então, é uma situação de muito gasto de energia, de muito estresse. E as emoções acontecem no corpo. Gente, perdão. Mas antes da gente começar, eu quero falar uma coisinha para vocês. Essa cadeira aqui é do Padre Nelson Linhares. Daqui a pouco ele está chegando. Você sabe, né? Trânsito, essa hora da manhã. Hoje, com o horário de verão, todo mundo saiu correndo, né, Cleita? Mas já o padre está aí. Cleita, a gente estava acompanhando esse VT, né, essa matéria, e eu pude perceber, assim, quando eu fui para a rua para fazer essa matéria, as pessoas ficam silenciosas, né? Depois que elas falam, quando a gente fala, você sabe perdoar? Dá uma travada, né? E como que a gente pode tratar
esse perdão? Porque teve até a senhora falou, né? Se eu não perdoar, a gente não vive, né? Não caminha. Certo. A gente tem que lembrar que, como todos eles falaram, o primeiro instante do perdão, ele é impactante. A palavra perdão, ela tem um significado social para a gente de cura. Tanto é que a gente vai caminhar nos dois extremos. Ora a gente precisa, ora a gente dá o perdão. E quando a gente vê pessoas, igual aquela senhora da melhor idade ali, ela falou numa espontaneidade assim, que o perdão é construído dessa forma. Porque o que acontece? Quando a gente fala de perdão, a gente tem que lembrar que a condição humana é o erro. Nós erramos. Somos passivos, né? Com certeza, a todo o tempo de nossa vida. Quando a gente para a gente ver que a gente erra, a gente tem que lembrar, o outro erra conosco também. E aí a palavra perdão tem esse significado de falar assim, somos juntos, né? Quando a gente fala perdão, a gente tem que lembrar que ele não tem faixa etária, ele não tem classe social, é uma palavra para todos. E ela tem esse adoecimento quando não é dada. Quando alguém faz mal um para o outro, a gente tem que lembrar que essa palavra, ela dói no ouvido de quem recebe a ofensa, né? E ela tende a tendência de magoar-se, criar ali um sofrimento psicológico. Aí muitas das vezes desencadeia uma falta de sono, até mesmo uma perda de apetite. Ela começa a criar quadros de estresse, como foi dito. E o que acontece? Essa irritabilidade, esse afastamento. E a gente tem que lembrar que a palavra perdão, ela é pequenininha, mas ela tem um impacto aí que... Ela é forte, perdão. Nossa, ela é pesada. Ela é pesada, aí que eu volto a falar, no ouvido de quem ouve, quando precisa dessa palavra, e nos lábios de quem a profere. Porque quando aquela pessoa que ofendeu ou aquela que foi ofendida recebe essa palavra, ela tem que ter um significado muito importante. Ela tem que dar conta de ser cura. Ela não pode ser só uma palavra proferida por proferir. Porque quando a pessoa está naquele momento de enfermidade ou aquele momento de ruptura com o outro e ela recebe essa palavra ela vai modificar o comportamento do ser humano. Acho que ela liberta, né? Via de mão dupla. Ela é via de mão dupla, porque ela aprende, vamos dizer, aprende as duas mãos. Ela não te deixa você aproximar seu contato, nem um contato com o outro. E uma coisa que a gente percebe muito, a dificuldade de se dar perdão. É muito difícil. A gente muitas vezes tem até que tomar cuidado. O perdão também dado rapidamente, sem reflexão, é um perdão vazio. Por que perdão vazio? Porque aquele perdão que foi dado ali, muitas vezes para justificar algo. Justificar um acontecimento social, até mesmo para as pessoas verem que você tem uma empatia. Para manter um status, né? Eu vou lá e peço perdão, mas na verdade lá dentro está fechado. Está fechado. O que o rapaz falou, empatia, muitas vezes vai perdoar por empatia. Tome cuidado. Só por empatia não é perdão. Você entra na desculpa. E aí, então, isso que eu ia perguntar, perdão e desculpa é a mesma coisa? Não. Desculpa, perdão. Não. A desculpa, ela vai ser, vamos dizer assim, algo de menos impacto. Eu fiz algo com você e de uma relevância que você fala assim, ó, desculpa. Só que a desculpa, ela costuma ser pedra de tropeço. Ela fica ali, olha, eu desculpei, mas eu lembro. O perdão tem que caber nesse lugar de cura. O perdão, ele tem que ser algo que não nos deixa cicatriz. Se você tem uma cicatriz, você lembra de uma ferida. O perdão, ele tem que vir nesse lugar de tirar essa cicatriz. O perdão é cura. Então, se eu falo desculpa, eu estou ali amenizando, eu não esqueci. Mas se eu falo perdão, eu estou automaticamente falando assim, vamos daqui para frente caminhar junto. O que acontece muito é quando as pessoas liberam esse perdão, mas ficam ali naquele ressentimento. Olha, eu te perdoei, mas isso não é perdão. Está na linha da desculpa. Né? Eu perdoei com condições. Isso, aí não é perdão. Você está na linha da desculpa. Você está gerenciando esse conflito ainda. Cleito, e a gente percebe assim que muitas pessoas, né, eu vou dizer de mim, quando eu estou vivendo um processo que eu preciso perdoar o outro, eu vou ensaiando dentro de mim. Como é que eu vou pedir perdão? Eu vou trabalhando, eu vou ruminando aquele processo. Porque quando a gente é ferido, talvez o outro nem sabe que ele nos feriu, mas é uma ferida, dói em nós, né? E principalmente quando é uma pessoa que a gente ama muito e essa pessoa fere a gente, meu Deus, espera lá, né? Pai, mãe, como é difícil, né, a gente perdoar nosso pai,
por situações da nossa história. Correto. E isso trava a gente. E todas as vezes que eu vou pedir perdão, eu fico assim, Jesus, me dá a graça, porque eu sei que eu estou perdendo, mas eu vou lá, porque eu vou ganhar lá na frente. Porque assim, parece, dentro de mim, né, no meu sentimento eu vou dar um perdão, mas eu estou perdendo. É como se eu tivesse dando um passo para trás, né, como se eu fosse a perdedora dessa situação. Mas eu vou lá e vou dar perdão, porque eu quero resolver, claro que dentro de um processo que foi ruminado atrás, né? Certo. Só que aí a gente tem que lembrar, eu até achei interessante, eu estava conversando com uma amiga minha semana passada, e ela mandou para mim uma homilia do Papa Francisco. Né? Até um abraço para ela. O Papa Francisco fala da família, da dor, da dificuldade, da imperfeição do ser humano. Ele fala que somos imperfeitos, unicamente por sermos humanos, mas também por sermos família, por sermos relacionamento. E aí ele fala desse poder da cura do perdão. Quando a gente fala que esse perdão, que eu vou refletindo ele para pedir ou para dar, a gente tem que lembrar que na nossa história humana, um episódio com hoje Santo São Geraldo Magela. Não. Eu estou falando do Papa? Do Papa. Quando João Paulo recebeu os tiros, que hoje ele é santo, ele passou 2 anos pensando nesse perdão e foi lá. Ele foi pedir, ele foi dar o perdão ao seu agressor. Se a gente for pensar nisso, o perdão não foi dado pronto, ele foi refletindo. Igual você falou, eu estou perdendo, eu estou ganhando. Mas se a gente for pensar, estamos daqui para frente ganhando mais. A gente está ganhando em saúde, psicológica e física. Sono, né, que você falou? Sono, e apetite, e bem-estar. E a gente está ganhando uma pessoa autêntica. Quando o perdão ele é dado e recebido, ele é autêntico. Uma coisa que a gente vê em famílias, quando você fala em família, que o perdão ele é muito mais difícil de se dar no leito familiar. Por quê? Muitas das vezes é feito aquela situação até de uma ofensa, de uma situação que machucou, fica todo mundo ali naquela situação que parece que não aconteceu nada e vai deixando. Só que aí vai se afastando. Construindo um muro, na verdade. Construindo um muro, em vez de fazer uma ponte. E aí a gente vai ver lá na frente que aquele sujeito que precisava, tanto naquele momento daquele perdão não foi dado, ele foi construindo novas impossibilidades de ser feliz. E uma coisa muito interessante, a faixa etária de idade. A gente tem uma tendência de quando a gente está na fase da adolescência até a fase quase perto da melhor idade, o que acontece? Nós se jogamos na vida. Nós queremos conhecer esse mundo, essa vida, erramos demais. E não precisa de ninguém, né? Erramos com a família, erramos com nós mesmos. E aí que vem, vamos acumulando erros sem pedir perdão. E aí que esse perdão não dado, não liberado e até não recebido, vai criando um adulto magoado. Um adulto que não aprendeu a perdoar também. Porque se eu não construo essa palavra perdão desde pequeno, digo não só na palavra, mas no gesto e no ato, eu me torno um adulto que não vou saber lidar com isso. Aí nós temos o quê? Crises e até dívidas afetivas. Eu não consigo lidar com o outro. Cleiton, e assim, porque quando eu perdoo uma pessoa que eu estou longe, eu mando um e-mail e falo, estou te perdoando, seja livre aí, viva a sua vida que eu estou vivendo a minha. Mas e como é viver dentro da nossa casa? Porque eu vou chegar em casa todos os dias, eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe, eu vou ver meu marido, né? Não sei qual é a realidade das pessoas, mas é mais difícil viver o perdão para uma pessoa que está do nosso lado. Porque todos os dias que você chega, como você mesmo disse, eu estou lembrando da agressão que você me fez, em palavras, seja ela qual for, né? Correto. Eu estou lembrando da situação. E como viver isso? Né? Como a gente pode falar para alguém que está em casa, que de repente pode estar vivendo essa situação, que tem que chegar em casa todos os dias e ver um pai, ou ver uma mãe, um tio, né? Enfim, não sei, ver uma pessoa, aquela pessoa que feriu. Como lidar com isso no nosso dia a dia? Olha, aí você falou o básico, que todos que estão em casa já passaram ou estão passando por isso. Essa questão de estar pensando, perdoei alguém já, se eu perdoei de coração, que aí a gente costuma fazer as nossas inquisições, então vamos lá, eu perdoei aquela pessoa corretamente como tinha que ser dado o perdão, eu fui perdoado e hoje eu recebi, que muitas vezes eu recebi o perdão de alguém, mas eu estou naquele ressentimento ainda de ficar pensando assim, não foi o que eu queria ter ouvido, que muitas vezes a pessoa quer que faça uma festa, né, para o perdão, tem que se comemorar mesmo, porque ali se está se unindo. Como o pai do filho pródigo fez, perdoou e fez uma festa. Quando a gente fala na questão da família, temos sempre que lembrar você em casa, nós aqui, quando a gente machuca o outro, esse outro se torna parte da gente.
porque a gente carrega um pouquinho dele com a gente, quem o feriu e quem foi ferido. Porque na hora que a gente está naquele sofrimento, a gente lembra da pessoa, a gente lembra da dor. E o problema da dor é que ela não vai embora. Ela não se vai enquanto você não dá a cura necessária para esse sofrimento. Desmistifica, né? Porque quando a gente libera o perdão, quando você não perdoa, você vê a pessoa, já dá uma coceira, né? Você está somatizando. Aí quando você vê a pessoa e você está dando perdão, desmistifica. E a gente acha que a pessoa é um monstro, né? Que ela é enorme na nossa frente. Eu perdoei, aí o Cleiton, né? Já perdoei. E a questão da família é muito interessante, porque os mais próximos são as dores maiores. Muitas vezes tem pessoas que estão nos ouvindo que têm uma mágoa, um perdão que não foi dado 30 anos atrás. Sim. 20 anos, 10 anos. E esse perdão não dado, ele reflete uma tristeza quando você bate o olho no outro. Como você falou, não é coceira, mas muitas vezes aquele olhar de fuga. Eu não consigo encarar o outro nos olhos. Eu não consigo falar assim, meu pai ou meu irmão, como vai você? Eu fujo desse embate por achar que eu não sou merecedor desse perdão ou eu não consigo pedir esse perdão. E é uma coisa muito errada. Quando você fala a família diretamente, a gente tem que pensar sempre, essa família precisa sempre refletir e ver o que passou, passou. Quando eu dar o perdão, é caminhar daqui para frente, constituindo uma nova situação de vida. Não ficar falando assim, eu te dei perdão, mas lá em 1000 alguma coisa me ofendeu. Isso não é perdão, volto a dizer. E aí que a família, o que a gente tem que fazer para isso ser reconstruído? Primeiramente, diálogo. Igual você fala assim, Cleiton, eu fiquei pensando aqui no perdão. Cleiton, só segura aí, gente, porque nós vamos para o intervalo. E olha que interessante, porque a gente quer ouvir isso aí. Importância do perdão na nossa vida. Como nós precisamos perdoar e dar o perdão. Daqui a pouco a gente volta. Manhã Viva de volta e hoje falando sobre o perdão. O benefício do perdão na nossa vida e a falta do perdão, quantos malefícios pode trazer à nossa vida. Mas eu quero dar uma dica agora bem especial. Antes de dar a dica desse livro aqui, eu quero mandar um beijo pro pessoal do marketing lá de Cachoeira Paulista, porque como que acontece, gente? A gente cria a pauta do programa, a gente manda esse programa, essa pauta, né, para Cachoeira Paulista e eles, dentro daquilo que a gente está tratando do tema, olha que carinho, né? Eles prepararam um material dentro daquilo que a gente está falando. Então, eu acho isso lindo. A gente fala que é a providência, mas é um trabalho em equipe. E a Canção Nova acontece assim, a gente trabalha junto. Nós aqui em Belo Horizonte, lá em Cachoeira Paulista e as outras casas de missão sempre junto conosco. E a dica que eu quero dar é desse livro da doutora Gisela Saviola, que ela fala sobre a importância da alimentação quando um casal vai preparar para ter um filho, uma preparação. E hoje nada, né, melhor do que falar sobre isso, sobre essa dica de nutrição. Dia de São Geraldo Magela, como eu disse no início do programa, que ele é o santo das grávidas. Então, se você está grávida, leia o livro e já se prepara, não perca mais tempo. Se você pretende engravidar, está rezando, já está preparando o seu coração para essa nova vida que vai chegar, faça esse trabalho junto com a nutrição, porque aí você vai ter um filho mais saudável, né, mais cheio de vida, mais cheio de Deus. E agora nós vamos falar como nutrição, alimentação. A gente vai aprender agora uma coxinha sem massa. Eu não estou sabendo como é que é isso, não. A Adelaide vai explicar pra gente, né, Adelaide? Vou explicar e é muito fácil e é muito saborosa também. Então, vamos lá, mão na massa. Lá? Ensina a gente o que é. Os ingredientes, vou passar todos. Aqui tem um pacote de 800 gramas de filé de peito de frango. Tá? Esse peito de frango, ele é cozido, mas ele não é desfiado, ele é triturado. Mas ele é cozido temperado? Temperado, tá? Aí eu vou acrescentar, depois desse frango, eu vou usar um tomate picado, vou usar uma cebola picada, 2 dentes de alhos também picadinho. Para o recheio, eu vou colocar pedaços de mussarela ou catupiry. Hoje eu fiz a opção pela mussarela. Depois de feita a coxinha, temperi, né, o sal, a pimentinha do reino, que eu gosto muito. Um charmezinho, né? É, tem que pôr um charme, apesar do frango já estar temperado. Aqui era temperado com que? Alho, cebola? Alho, sal, tempera a gosto. Tá. Não coloca muito, porque depois nós vamos colocar pra o alho carregar, e a cebola. Né? E depois de moldadas as coxinhas, nós vamos passar no farelo de trigo, tá? Para moldar as coxinhas. E além dessa coxinha de frango, que vai ter só frango, cujo recheio é mussarela, eu vou modelar também umas coxinhas com massa de batata doce. Olha, e gente, recheio de frango.
ok? Estou interessadíssima, então vamos lá. Ó, primeiro eu queria mandar um beijo para minha netinha Natália. Ela falou, vovó, manda um beijo para mim que eu tô dodói. E para o Tiago também. Então eu também quero mandar um beijo para a Natália e para o Tiago. Fica boa, viu, Natália? Um beijinho. Os outros netos estão de aula de natação, então não tem como, né? Mas recebe um beijo, né, Recebe o beijo, o Antônio, Augusto, vai ficar triste, né? Depois vai ter que perdoar, né, Cleide? Marina. E sabe para quem eu quero mandar um beijo? Para Verônica. Ah, Verônica, também quero. quero. E a Suzana, ela disse que estaria vendo o programa hoje. Beijo. Um beijo, Suzana viu? é um anjinho. Linda, né? Nossa, só conheço por fotos, mas eu quero conhecer ela, viu, Verônica? Já, já. Olha, eu vou fazer aqui, eu dei o ingrediente de uma receita completa, mas eu vou fazer aqui a metade da receita. Tá, mas antes de você dar a receita, eu quero acolher o nosso ilustre padre. Vem aqui, padre, dar um abraço. E eu já quero aproveitar e perguntar pro senhor. Esse atraso... Bom dia. Bom dia. Viva. Esse atraso, a gente pode pedir perdão ou desculpa? Quero saber, né, Cleide? Agora é mais desculpa, porque o engarrafamento em Belo Horizonte hoje está assim, horrível, né? Eu falei que é para os horários de verão, Em acho que todo função, mundo saiu atrasado. exato. E a volta do feriado também, não é mesmo? E mais a festa de São Geraldo, que a gente está celebrando a paróquia hoje. Então, isso tudo foi. Mas que bom estar aqui juntos novamente, né, na Canção Nova. Bem-vinda, né? Você também. Obrigada, Foi a primeira padre. vez que a gente se vê, né? Se encontra. Mas a fama já é muito boa, viu? Então tá bom. Isso, que bom. E Bom já estou sentindo também que a parte da culinária hoje está assim esplêndida, Hoje né? foi um dia de sorte, viu, padre? Quando é vó que faz, então. Vamos conversar aqui, vem, Cleiton. Padre, pode chegar aqui perto. O padre, hoje, em homenagem ao senhor, porque também é dia de São Geraldo Magela, que é redentorista, né? Então a gente falou assim, hoje nós não vamos fazer suco de hibisco, nem jiló com limão. O hibisco? Nós vamos fazer hoje uma coxinha sem massa. Já chegou! Hoje a nossa receita é uma coxinha sem massa, né, Adelaide? Coxinha sem massa. Ela já deu passo a passo, agora ela vai fazer então, pra gente. eu estou usando só metade da receita, dei os ingredientes para a receita toda, vou usar só metade. Então, um pouco de cebola, que aqui tem uma cebola inteira. Um pouco do alho também, que tem aqui para uma receita inteira. Um pouco do temperinho. Daqui eu vou pôr todo, que tá muito pouco. Vou colocar um salzinho. Essa coxinha não precisa ir ao fogo, porque a cebola, porque ela vai ser assada. Então, acontece que a cebola e o alho já vão perder o gosto no que for assado. Misturando. Eu vou dar o ponto agora. Ah, esqueci do tomate. Do tomate. Um pouquinho também, né? Pode colocar também cheiro verde. Eu não trouxe porque eu não tinha. Agora eu vou dar fresquinho. Eu vou dar a liga com o creme cheese, tá? Não tem como ficar ruim, né, gente? Não tem. Não, de jeito nenhum. Agora também não tem como não sovar com a massa. Enquanto ela está sovando aqui, eu vou dizer hoje é interessante, Maria, porque hoje é o dia do pão, né? Dia da alimentação. olha aí. E pão, na nossa cultura, não é só o pão da padaria, mas tornou-se símbolo de tudo, das necessidades fundamentais da gente, né? Quando uma pessoa sai para trabalhar, eu vou ganhar o meu pão de cada dia, né? É o pão da palavra, Exatamente. Né? No caso da fé, o pão da palavra, da Eucaristia para nós, né? Então, ter essa parte também aqui no programa Manhã Viva é muito interessante, porque é ajudar, assim, a saborear, a degustar, a valorizar nesse alimento de cada dia. E essas mãos preciosas, né? Exatamente. E hoje, padre, no programa nós estamos falando sobre o perdão. A importância de dar e receber o perdão. Quando nós não liberamos o perdão, qual o malefício que isso traz para a nossa vida, né? Na nossa saúde. Então, nós temos muito o que falar. E eu quero aproveitar até e perguntar a Adelaide, porque quando a gente está com raiva, porque o perdão, ele gera raiva, né? Gera uma mágoa no nosso coração. Você consegue fazer a comida direitinho? Não. Até a comida sai destemperada. Mas eu já tive vou dar até uma dica de perdão. Sim. Teve uma vez, eu tive uma situação muito desagradável com uma pessoa da família. E eu não queria perdoar. Porque eu achava que ele me devia respeito, que eu era mais velha, pronto. A gente tem todos os argumentos para não perdoar, né? A minha oração era essa: Senhor, eu não quero perdoar, mas eu quero querer perdoar. Olha que eu rezei isso muito tempo. Eu mostrava para Deus no meu coração, eu não quero, mas eu quero querer. Me dá a graça de querer. E Ele me deu a graça de querer. Amém. Né? E outra coisa, quando acontece uma situação também que me desagrada, eu
vem os pensamentos, né? Toda hora a gente pensa naquela pessoa. Aquela pessoa também podia... Aí, o que eu faço? Ave Maria cheia de graça. Eu rezo Ave Maria. Senhor, abençoa fulano. Dicas Senhor, ótimas. dê prosperidade para fulano. Sabe? Então, essa é a minha oração. E através dessa oração, quando eu assusto, tem mais motivo para perdoar, já saiu da minha cabeça. Que bênção, Mas isso é interessante, né? Porque nos Ó, dias... agora só um minutinho. Sim. Eu vou moldar aqui Deixa a ele ensinar coxinha. nós aqui. Tá na hora. Olha, eu vou molhar a mão com água, por quê? Essa coxinha é toda light, então não E vou pra não pôr grudar, óleo, né? não é. Para moldar a coxinha, a primeira coisa que eu faço uma bola, ó, para prender direitinho, gente. Depois eu faço uma cavidade, tá vendo? Uma cavidade, tá? Venho com o recheio, coloco o recheio que eu quero colocar. Nossa, Adelaide, que praticidade, hein? É. Você que aprendeu sozinho isso aí? Ah, pesquisas. Aí depois, Então vale a pena, ó. Trouxe a pesquisa pra olha nós. aqui, ó, como que molda a coxinha, ó, tá vendo? Gente, Ó. olha aí. Ainda colocou Viu? mussarela dentro. A mussarela dentro, pode pôr também. Aí depois eu vou passar a coisa. Então, ó, os passos. Faz uma bola, aperta bem. Padre, o senhor quer aprender a fazer uma coxinha? Quer Sim. fazer uma Essa dessa? daqui- Não, Adelaide, Gosta, ensina né? o padre. Uai, Vem cá, o padre padre, então não tá lava a vendo, mão aqui, ó. Vamos. Aí, ó, Mão na coloca massa. o recheio. Tem um pano aqui, ó, do lado. Chegou trabalhando. Chegou trabalhando, é padre, hoje é dia do padeiro, não é isso? Dia do pão, né? Pão, é, Então, Mão na massa, o né, padre padre? traz o pão da palavra, o pão da Aí, ó. Eucaristia, agora vai Molha fazer a mão, coxinha. molha a mão primeiro. Ah, Molha aqui. Aqui, ó, Aqui, tem aqui, aguinha aqui, aqui. ó. A aguinha só um passa assim. eu acho que o padre Nelson não tem muito jeito na Pra cozinha, quem nunca não. achou que padre sabe cozinhar, agora vai ver, viu? Ao vivo e a cor. É, exatamente. Mas Vê se a der errado, quantidade. você me ajuda aqui. Não, com certeza. Eu acho que pode pôr mais massa aí, né, Adelaide? Olha. Pode pôr. Ajuda ele, Adelaide. Não deixa pra passar vergonha no ar ao vivo, não, né, Cleide? Olha o que você me aprontou. Aqui, isso, né? Faz a bolinha. Agora vai untar eu e o o Cleide dedo. vamos ficar aqui no camarote, né, Cleide? Viu, padre? Comprime ela bem, padre. Pode apertar na Padre, mão. se não der certo, a gente vai dar a nota Os aqui. câmeras vão comer se não der certo, tá? Nós vamos... Não, o senhor come. Agora, depois o É que a senhor danada vai... não quer fechar de Ajuda Agora ele, Adelaide. Agora o senhor vai moldar, fazer Tá. uma cavidade. Pode colocar, fazer na cavidade. Sim. Ah, tá dando certo. Aí, tá vendo, padre? Ah, Coloca o recheio. eu acho que eu vou aprender mais uma profissão, viu? Pra poder ajudar agora na paróquia, hein? Fazendo coxinha. Ó, agora sem vamos massa. fechar Uma aqui. só? Só Quer uma. ver? É, ele tá pequeno, mas tá bom. Agora vamos fecha. O senhor Como é começa que faz aqui. pra fazer ó. a pontinha dele? Aqui, ó. Ó, sempre vai aqui embaixo, ó. Tem jeito, padre. Tá vendo? Ah, se eu empolgar, viu? A primeira é mais difícil, mas depois as viu? outras. Difícil? É, não. Não é. Aqui, tá dando certo, Tá dando ó. certo. Agora Quem não só dá uma- acreditou, só quem dá tava uma- rogando praga aí, Ó, ó. põe na mão aqui e mostra pro Reinaldo, pro povo de casa ver, padre. Olha aí. Só vai bolear um Deu pouquinho. certo. Quem estava rogando praga achando que eu não ia conseguir, ó. Tá mais ou menos bonitinha, né, Adelaide? Só tem só que Brincadeira, dar uma hein, padre? boleada embaixo. Aqui Isso aqui, gente, é o castigo. Quando a gente não sabe perdoar, a gente castiga. Chegou atrasado, Aqui, padre, tem que ó, fazer só coxinha. aqui, aqui embaixo. Fez aprendi. aqui, aí eu sou molde. Vamos abrir uma fábrica de coxinhas na igreja São José agora, viu? Agora eu vou fazer uma de massa de batata doce. Tá ok? Então, padre, se você quiser lavar Aqui tá a aqui. batata doce, que já foi cozida e espremida, né? Passa pelo espremedor, ela vai ficar assim. Cozinhou e amassou, né? Já Espremeu. amassei. Vou colocar um pouco de tempero. Eu acho que eu não coloquei tempero ainda. Depois vai ter a hora de Mas aí você colocar... colocou só sal, né, Adelaide? Coloquei só sal, mas pode colocar o tempero que quiser, porque eu aproveitei o caldo do frango e cozinhei essa batata doce. Entendi. Olha aí, que é uma Tá? dica boa, né, gente? É. Então, no caldo do frango, No caldo você do cozinhou a frango, batata eu doce. cozinhei a batata doce. Essa daqui não leva o creme cheese, tá? Só a massa. Molda molha a mão, a bola, E aí o a recheio dessa? cavidade. Você já tá pegando, Essa é mais né, padre? fácil de fazer, padre, porque já é uma massa, né? O recheio Aí é esse você me aqui, deu logo ó. a mais difícil pra fazer, hein, danado? Ó, então mas essa aí é só pode- coxinha com massa, né? Essa- Mas é massa mas de batata doce. Sim. Essa é massa de batata doce que também pode ser incluída na dieta. E quem quer comer a coxinha,
Não é verdade? Gente, olha, é uma praticidade, Exatamente. né? Quem sabe, sabe, né? E a gente fica assistindo. Eu já fiz Eu já fiz E doido pra comer, né? Vamos ver a hora. Só assistindo também não. Hoje tem que degustar, né, Eu Paty? já fiz muita coxinha para vender. Olha, nunca esqueça de comprimir bem a massa, fazer uma baulear. eu acho que uma das dicas boas pra gente levar o perdão também, porque às vezes a pessoa não consegue chegar e pedir perdão. Ela pode fazer um prato de coxinha, né? Eu acho que quantas vezes a gente vê isso. Engorda, né? Mas eu acho que é uma dica boa, né, para as pessoas que estão em casa. As pessoas. A mesa, né? A mesa une, igual o padre falou, e a mesa vai sempre unir as pessoas. E a paciência que supõe também, né? Porque é um caminho, né? Um processo, né? Quer dizer, quem quer cozinhar não pode ter pressa. Não. Né? E a oração que a Adelaide estava dizendo de fazer isso, quer dizer, eu preciso de um tempo para as coisas se organizarem dentro de mim, né? Não é de uma hora para outra. Mas eu acho interessante é que aquilo que você falava do perdão, como é que atinge todas as áreas da nossa vida, né? Não é algo Mas não assim fala no fora. que eu quero, só vai falar para nós aqui no próximo bloco, tá bom? O padre vai falar. E a Adelaide vai ficar aqui fazendo umas coxinhas para nós, que hoje a gente tem que degustar. Eu ainda vou ter tempo para empanar as coxinhas? Depois você empana uma voltando, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Aí eu vou fazendo aqui, tá ok? Tá bom, vai fazendo aí. Gente, então daqui a pouco não saia daí, a gente vai ver essa coxinha pronta, vamos degustar do Padre Nelson, né? E depois a gente volta para falar sobre o perdão, dessa importância. Isso que você tava... Não, guarda aí, hein? Vamos voltar. Manhã Viva de volta e como eu comecei o programa, eu vou te perguntar de novo. É difícil perdoar? Quais os benefícios do perdão na sua vida? E nós estamos aqui, né? Já fomos para a cozinha, daqui a pouco a gente volta aí, viu, Adelaide? Segura aí. E, Padre Nelson, eu estava falando, eu interrompi o senhor, porque a gente queria aproveitar mais esse momento, né? Dessa união, o senhor ia falar da união, acho que da cozinha, né? De tudo. É porque você disse, né, que o fato de não perdoar, o que a pessoa faz, ela acaba levando essa negatividade, por exemplo, na cozinha, né? E uma cozinheira até já me disse que quando está com raiva, a comida nunca sai boa. O que mostra, né, que o perdão não é uma questão isolada na vida da gente, mas ela está integrada em todo o nosso ser. Né? Que no meu pensar, no meu sentir, no meu falar, no meu conviver com as pessoas. Porque trava, né? Como um trânsito travado. É o corpo, né? Exatamente. Né? E nas minhas relações, se eu vou atender alguém, se eu vou conversar com alguém, se eu tenho que escrever, se eu vou trabalhar, eu fico mal e amargurado com aquilo. E talvez isso que seja mais difícil da gente perceber, né? Que faz mais mal para mim do que para o outro que eu digo ter raiva ou mágoa. Então, até por uma questão de inteligência, vale a pena perdoar, porque é desobstruir as artérias, né, as veias da minha vida, impedindo que fique aquele veneno a todo tempo me atazanando. E como a Adelaide disse, a gente acaba lembrando da pessoa da qual a gente tem raiva o tempo inteiro. Ora, eu tenho que me lembrar de pessoas boas na minha vida. Que mal que faz pra gente, Exato. Né? Além da minha vida de fé, né, que... Como eu vou estar com Deus no meu coração, como eu vou participar bem de uma missa, como eu vou rezar bem, se meu coração, se internamente eu estou bloqueando a graça de Deus, já que o perdão é a base do projeto de Jesus, né? Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Senhor, tem que perdoar 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Então, Jesus, para ele o perdão é fundamental, porque abre caminhos para o amor. E nós temos aqui no Plasma, que a gente vai passar algumas frases, a gente vai trabalhar essas frases, até para ajudar as pessoas que estão em casa, né? Se tem alguma dificuldade, para entender melhor, né? Então, vamos lá na primeira. Eu preciso perdoar, mesmo se o outro não me pedir perdão? Sim. E aí, padre? Pode falar os dois. O meu perdão não está condicionado ao outro, né? Assim, a minha experiência com Deus, a consciência que eu tenho, não pode depender do outro. Né? Até amar, né? Mesmo que o outro não me ama. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Sim. Jesus. Mas né? não é fácil, hein? Não é fácil. Mas aí, quando a gente conversa das coisas de Deus, não podemos entrar nessa categoria de facilidade, né? Facilidade é ficar sentado no sofá dormindo o dia inteiro. Quer dizer, tudo que é bom é difícil, é exigente. Amar não é fácil.
Não, amar é condicionado a esse sofrimento a todo tempo. Exato. E perdoar, esse elo do amor é uma coisa interessante, porque é quem nós amamos e não nos ama que nos machuca mais. Meu Deus, é isso mesmo. São um repele, né? A gente Acho fica que a convivência é mais próxima. Fica, né? porque ela soa com um sentimento, né? A carga emocional muito maior. A gente é mais verdadeiro, né? Sente-se traído, né? Tem essas Por isso que o que ela disse é interessante, que é o que eu escuto muito na igreja. Padre, eu entendo que perdoar é importante, mas não é fácil. Então, acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Seguir Jesus não é fácil, né? Amar não é fácil, viver a fé não é fácil. Quem quer coisa fácil, então vai dormir o dia inteiro. Vai... O Padre Toninho fala pra gente assim, quem quer coisa fácil, senta no pudim. Eu falei, meu Deus, mas né? A próxima frase. Eu devo perdoar qualquer ofensa? Aí vai depender como a pessoa se encontra. Perdoar, tem que perdoar toda ofensa, sim. Mas aí é o caso da reflexão. Se você já vão se liberando aquele perdão sem fazer uma reflexão, você muitas vezes esbarra nessa situação de só dar desculpa. E o perdão, ele não fica sendo ali. Aí fica aquela situação que vai passar anos e anos e você vai descobrir que ele não perdoou, porque ele achou aquela carga de sentimento, soou tão pesado nele, que ele fala assim, puxa, eu dei o perdão quem me pediu, mas eu não consegui ainda. Isso é com ele mesmo. Aí é uma questão de uma autorreflexão e saber, poxa, nem tudo foi perdoado, né, Padre? Que é uma questão muito interessante. Acho que você está dizendo assim, né? Eu entendo que o perdão não pode ser algo superficial, né? Isso, dado de qualquer forma. Tem que ser algo refletido para que atinja o meu interior. Mas realmente, sim, é qualquer ofensa. Jesus não colocou, só se num grau assim muito superficial. Não, é qualquer. Né? Amai vossos inimigos, né? Então é tudo, né? Tudo é tudo, né, gente? A segunda frase. Preciso pedir perdão mesmo se a minha intenção era boa? De boas intenções o inferno está cheio. Então, assim, não depende das boas intenções. Se eu te machuquei, se eu magoei você, uma pessoa que eu quero bem, mesmo que a minha intenção tenha sido boa. Por exemplo, fiz uma brincadeira com você, mas aquela brincadeira lhe ofendeu. Não era a minha intenção. Mas eu tenho que perceber, assim, o eco da minha atitude no outro que eu amo. Se aquele eco foi um eco negativo, mesmo que não tenha sido a minha intenção, mas se o outro se sentiu magoado por isso, cabe a mim dizer, porque partiu de mim aquela atitude. Entendi. Né? Vamos desculpa. Não, pode. Vamos para a próxima, então. Deus vai me perdoar somente se eu me confessar? Essa aí, Padre. Essa é como? Para nós católicos, essa é a condição, né? Porque assim, pela nossa fé, há um sacramento. Porque, e muitos até dizem, talvez seja um momento bom da gente desmistificar isso. Mas eu vou contar meu pecado para um homem. Primeiro que ali está em persona Christi, como a gente disse, na pessoa do Cristo que o sacerdote está. Segundo, porque quando eu peco, quando eu erro, quando eu cometo uma ofensa, o círculo, a graça que me leva a Deus, eu fico fora desse círculo. Então, eu fico sem essa corrente, sem esse dinamismo do amor de Deus. O sacramento da confissão me introduz novamente nesse dinamismo da graça e da bênção. Então, para nós, católicos, o sacramento da confissão e todo sacramento, ele me dá a graça de Deus para aquela situação, é fundamental para que eu possa ser restaurado em mim esse perdão, essa graça de Deus. A igreja é mãe, é lindo, né? Sim. Porque não nos permite ficar fora dessa graça. Exatamente. Né? E também essa questão do confessar é falar. Então, muitas das vezes, é ou falar com o padre, mas é falar com o psicólogo, muitas das vezes, de algo, muitas das vezes, tem o lado religioso e tem que existir, mas o lado, muitas vezes, do sofrimento humano. A pessoa começa a se definhar naquele sofrimento e se ela não verbaliza, as atitudes vêm sobre o corpo num peso. E verbalizando desmistifica. Né? Desmistifica e dá conta, né? Alivia, né? Dei Falei. conta. Vamos para a próxima, então. Qual a diferença do perdão de Deus e o perdão dos homens? É que o perdão de Deus, ele é integral. Sem mancha. O perdão de Deus, ele pode ser dado constantemente, ele é perene, nunca vai ser tirado esse perdão, né? E o nosso perdão humano, ele depende muito da situação em que a pessoa está naquela fase da vida, né? Mais paciente, menos paciente, mais compreensiva, menos compreensiva, mais amorosa, do caminho espiritual que a pessoa fez. Deus não tem isso, Deus é. Nós, às vezes estamos bem, às vezes não estamos tanto, né?
Então, o perdão de Deus é muito mais abrangente, porque não depende se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu fui à missa, se eu não fui à missa, se eu rezei. Ele é pai, ele me ama porque eu sou filho dele. Nós, ainda, o nosso perdão fica muito condicionado. Ah, mas o outro não mudou, então não vou perdoar. Ah, mas o outro é muito chato. A gente coloca muitas condições que para Deus não existe. Ainda bem, porque senão nós todos estávamos perdidos. Ixi, já estava no vaso da higiene. Vamos para a próxima. Se eu não for capaz de perdoar, o que pode acontecer? Aí a gente vê as doenças e os laços também se rompendo, as questões muito na afetividade sendo jogadas fora. Porque quando a gente fala assim, como fazer para perdoar o que aconteceu, né? Sou capaz ou não? A gente tem que lembrar que aquele perdoar ali, capaz de perdoar, todos nós somos capazes. Todos nós temos essa condição humana de perdoar. Mas aí, o que pode acontecer? Esse acontecer é isso, eu adoecer, eu não dar conta, eu começar a descontar nos outros aquilo que não estou dando conta em mim. A questão foi entre um ou outro, mas começa a afetar todo o círculo trabalhista. Às vezes a pessoa está lá no trabalho, mas ela começa a fazer os vínculos todos romper. Igual o Pato falou, muitas das vezes a pessoa vai começar a fazer isso. O perdão de boas intenções, o bom ato de boas intenções, ele não fica condicionado se eu gostar do outro. Quem gosta, muitas vezes, machuca. Machuca vai ter que chamar atenção. Tem uma pergunta que faltou ali. Qual, padre? É a que eu mais escuto. Padre, se eu perdoar e eu ficar lembrando depois, eu perdoei ou não perdoei? É uma questão que muita gente na igreja faz. O lembrar depois significa que não perdoou? Aí a gente precisa perceber assim. Nem sempre o lembrar depois significa que não perdoou. Depende da forma como eu lembro. Porque às vezes foi algo tão profundo na minha vida que me machucou tanto, que embora eu tenha perdoado, a lembrança fica. Agora, não pode ser uma lembrança de ódio, de mágoa. Tem que ser pode ser uma lembrança apenas de entender se isso aconteceu. Até para a pessoa dizer assim, mas isso não me destruiu, isso não me derrubou, isso não atrapalhou a minha vida, tanto que eu estou aqui hoje vitorioso e passei por isso. Me fez crescer, né? Exato. Então, só o fato de lembrar não significa necessariamente que não houve perdão. Né? Que tipo de lembrança é essa? É uma lembrança rancorosa? É uma lembrança negativa, pessimista? É uma lembrança como se aquilo estivesse acontecendo outra vez? Esse, de fato, diz que não perdoou. Mas é uma lembrança até positiva para dizer, olha o que eu passei e como eu consegui superar. Não significa que a pessoa não perdoou, né? Então, o perdão vai além, né? E eu queria pedir vocês para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando, que têm essa dificuldade de perdoar, ou aquelas que estão, né, caminhando para o perdão, que é a decisão que a Adelaide falou, né? O perdão foi uma decisão na vida dela, ela foi dando os passos. Então, dá uma mensagem para essas pessoas que estão em casa, para depois a gente ir lá comer a coxinha. Olha, eu me lembro então de uma passagem da vida de São Geraldo, ele era irmão redentorista, e ele ajudava muitas meninas a irem para o convento, pedindo esmolas, pedindo dinheiro e tal. Uma dessas moças foi para o convento, desanimou, ficou com vergonha de voltar, então inventou que São Geraldo havia engravidado uma mulher na cidade. Ele já era irmão redentorista. Santo Afonso, que é o fundador, chamou Geraldo e apresentou a acusação, ele ficou calado, em silêncio. Aí Santo Afonso proibiu ele de sair à rua e de comungar, até que a situação fosse clareada. Ele ficou em silêncio o tempo inteiro. Essa menina ficou muito doente com a acusação que foi feita. A consciência pesou, ela procurou Santo Afonso e reconheceu que era mentira. Disse. Santo Afonso chamou Geraldo e disse, por que você não defendeu? Por que você não falou que não era? E ele disse assim, porque aquilo que é verdade de Deus vai aparecer. O perdão já estava no meu coração. O mais difícil para mim não foi sair de casa, não foi ficar, mas foi ficar sem a comunhão. Nossa. Graças a Deus que agora eu posso voltar, porque o perdão já estava no meu coração. Então, a mensagem que eu deixo para você, telespectador do Manhã Viva, é essa. Queira viver e ser feliz com Deus. A falta de perdão só pode atrapalhar a sua vida. Com Deus em primeiro lugar, porque você então vai viver no pecado, e com as pessoas, porque você vai ter sempre muros, cercas, e com você mesmo, como o nosso psicólogo disse, você vai ficar doente. Então queira ter saúde espiritual, humana, perdoe, que é o melhor caminho que você tem a fazer. Isso. E lembrando, padre, que é uma coisa igual o senhor falou, caminhar esse perdão para quem está nos ouvindo, seja pai, mãe, que o perdão da família, o perdão dos amigos, ele tem que ser necessário, ele tem que ser, igual eu falei, essa cura perfeita.
Essa cicatriz que você fica vendo e doendo, ela muitas vezes não é perdão, é desculpa. E muito interessante, vamos refletir nosso perdão. Aquilo que a gente já deu lá atrás, que ainda está sendo essa pedrinha de tropeço, esse sofrimento, e esse perdão que precisa ser liberado agora. Sinta, reflita e pense. Eu não é só por empatia, mas é por uma necessidade de condição humana. Se eu faço essa via de mão dupla, perdoo e sou perdoado, eu consigo lidar com uma vida melhor. Eu consigo ganhar mais em qualidade de vida. Sempre pense nisso, é qualidade de vida, psicológica, física e com o outro. O perdão é caminhar daqui para frente juntos. E espiritual também. Amém. Porque senão o senhor não tinha falado para a gente que é perdoar 70 vezes 7, né? E se não deu 70 vezes 7, perdoa mais 70 vezes 7 e vai, né? Pega a calculadora e vai. Vamos lá, gente, provar nossa coxinha. Afinal de contas, né? A gente está querendo experimentar aí, Adelaide. Tudo bem, está pronta. Eu só quero mostrar aqui que essas aqui estão empanadas, depois elas vão ser assadas, não fritas. E como é que o senhor fez? Eu empanei com fez? água, tá? Água e o farelo de trigo. Mas você passa na mão, né? Não mergulha ela, não. Não mergulho, não precisa mergulhar, tá? Tá. Então vamos e lá agora nós vamos Mas elas vão ficar cruas, não, né? Não, padre. Ela já está toda... Ela já está... Cadê a do padre tá aí? Não sei distinguir. Que bom que tá misturado, ninguém vai saber. Deve ser essa feinha aqui, padre. Olha só! Vamos dar essa aqui pro padre, essa caidinha aqui, que acho que é a dele. Não, vou dar uma mais coradinha. A Adelaide perdoa sempre, né? A mais coradinha pro padre. Espero que ela seja. Você perdoa sempre. Essa não Espero que você esteja bem servido, telespectador. Essa não é de batata doce, essa é recheada de mussarela. Vamos lá. Deve ser ótimo. Maria Marta. Tá bom, mostra aí se a mussarela derreteu, padre. Chegou ainda lá não, tá na massa. Ah, não chegou não. Tá no recheio. Ótimo. Gente, antes de comer a minha coxinha, né, eu quero agradecer a participação. Muito obrigada, viu, padre? Porque eu sei que hoje é um dia muito intenso para o senhor, de São Geraldo, né? Quero agradecer, Cleito, muito obrigado. Foi de grande valia mesmo a presença de vocês e a sua, com o seu testemunho, com a sua história e com essa disponibilidade maravilhosa, né, de cozinhar pra gente. Nós na mesa novamente. Exatamente, ao redor da mesa. Aqui ninguém tem problema de perdão. Não. Estamos aqui Graças sorrindo, alegres, felizes, né? E com o propósito de perdoar sempre à medida da necessidade. Né? Então vamos dar um viva para São Geraldo, Vamos, né? Que é redentorista. Vamos lá, padre. Viva São Geraldo Magela! Viva! Viva a vida com Deus! Viva! Viva o perdão! Viva o perdão, amém. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Vai uma coxinha aí. CançãoNovaPlay.com. Assine já!